Arma. Qualquer coisa só. Se o Max aparecer, viu? Eu ainda estou atrás do Max, tá? Está doente, é? Não é gripe, não, né? É, mas é a gripe comum. Quando é com ele, a gripe é o máximo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui 2 micrófonos, de modo que vocês não se perturbem, não, que eu acho que até o som está melhor também, está havendo mais ressonância. Agora, hoje é o princípio organizador dos saberes dentro da mental somatologia, que é a aplicação técnica do conjunto de abordagens pesquisísticas capaz de constituir o corpo de cognição pessoal ideal da consciência lúcida, sem a influência neurotizante da pressão caótica, da avalanche dos conhecimentos gerados pela vida moderna, na era da supercomunicabilidade. Agora vem aqui a razão, a ciência, os conhecimentos pessoais, a cultura, a erudição, a epistema, a oratura e a oratória, a prática da vida intrafísica, a sabedoria, a sapiência, o atilamento, a prudência, a sensatez, a capacidade resultante da experiência intelectual, o ato de saber de cor e salteado, o ato de saber na ponta da língua, a condição de conhecer o próprio ofício, o planejamento das próprias leituras. Tudo isso está dentro do princípio organizador do saber. Agora, na taxologia, nós falamos o saber intra e o saber extraconsciencial. Na caracterologia, nós falamos 10 realidades básicas para a implantação do princípio organizador dos saberes. Quero dizer para vocês que com esse verbete, eu chego aqui a falar em 9 tipos ou categorias de princípio da conscienciologia. O princípio organizador dos saberes é providência indispensável para a pessoa disposta a priorizar o melhor no mundo paroxístico, moderno, das superinformações com supercomunicações. Você emprega alguma categoria do princípio organizador para o autoconhecimento? Sob quais condições? Às vezes aqui, a pessoa, se quiser, ela pode mudar. Em vez de falar superinformações, primeiro ela fala supercomunicações para dar superinformações. Agora, esse é o verbete 1261, 4 páginas, 55 logias e 9 máximas. Se alguém quiser aumentar aí, pode aumentar a filologia, que faltam só 2 itens. Agora, nós temos aqui trabalho há 15 anos em atividade física em academias. Ajudei até hoje centenas de pessoas em diversos aspectos, dos mais rudimentares aos mais refinados. A minha profissão pode ser apenas um palco para a execução da minha proex assistencial? E você duvida disso? Você já está nisso, já está até aqui. Na tertúlia de ontem, o senhor respondeu a um companheiro que ele questionou sobre como resolver um problema da crise existencial com a seguinte frase: isso também passa. Essa mensagem não foi a mesma que Chico Xavier recebeu de Maria por intermédio de Emmanuel quando passava por um momento difícil de sua vida? A fonte, a vida de Chico Xavier do Souto Maior. Escuta, a gente está cansado de saber disso. Tá? Agora, o problema é o seguinte, isso aí é dos gregos, não tem nada que ver com isso aí, não. Chico usou pela situação lá, Emmanuel, mas esse negócio é dos gregos, isso também passa, vem deles. Isso é expressão grega. A turma de grego, que é aqui, muito antes do J. Cristo. De modo que o negócio aí, ele mesmo está falando. Eu já falava isso tudo antes de ter lido os livros do Chico Xavier, porque a gente já conhecia, isso também passa. Em Minas Gerais isso era muito comum, por isso que o Chico já tinha isso na cabeça, na psicografia dele. Na página 54, seção Interaciologia, qual a diferença entre ponteiro consciencial e bússola consciencial? Pode-se considerar o autodiscernimento como ponteiro ou bússola?
Primeira coisa é a seguinte, escuta, toda bússola tem um ponteiro, ou não tem? Tem? Então acabou. Primeiro tem a bússola, segundo tem o ponteiro da bússola. Ele está marcando o norte ou o sul? Ou está marcando a baratosfera? Aí é o problema da pessoa escolher. Mas o processo é esse, o autodiscernimento pode ser considerado como o ponteiro da bússola, sim. O ponteiro da bússola. O autodiscernimento é o norte cosmoético da pessoa. Agora, está aqui o Estado do Paraná, o jornal de ontem. Tá certo? Jornal de ontem. Página 8. Para a polícia, Michael Jackson pode ter sido assassinado. Homicídio e overdose acidental são as principais hipóteses da morte do ídolo pop. Quando trouxeram a primeira notícia, a suspeita nossa imediata foi essa. Ele tinha uns troços homossexuais, um jeito dele, a situação toda, aquele negócio de pedofilia. Você sabe, quando é assim, nunca se sabe. Agora, a suspeita já está aí. E a suspeita é da polícia, é uma das hipóteses dele. Agora, aqui outra coisa que eu quero falar com vocês. Manual de Sobrevivência do Ser Humano, Dr. Sérgio Augusto Teixeira. Eu já conhecia aqui alguma coisa desse nosso amigo. Ele me mandou o livro autografado e nós descobrimos aqui que tem na bibliografia dele, tem aqui a indicação das obras recomendadas, a leitura tal projeciologia. E ele está falando da edição de 1986. Esse senhor aqui, ele é um médico, mas ele foi repórter, foi jornalista durante muito tempo. O livro dele não é um manual de sobrevivência, é um verdadeiro tratado, é o máximo. Muito bom o livro. O livro é desse tamanho que vocês estão vendo aqui, e ele tem mais de 300 páginas. Agora, tem ilustrações, tem tudo, vale a pena. Se alguém quer ver o processo do ponto de vista geral, isso aqui é como se fosse um resumo da medicina atual. É uma beleza o livro, muito bem feito mesmo. Agora, eu quero depois, hein? A editora é a Editora de Publicações Biomédicas Limitada. O livro dele foi publicado em 2003, já faz, portanto, 6 anos. Agora, é lá do Rio de Janeiro que ele mora. Agora, a editora tem tudo aqui. É bom você ver agora. Eu recomendo esse livro para todo mundo que não conhece muita coisa da área da saúde, que isso aqui é um resumo da medicina atual. Vale a pena ver o livro, é muito interessante. Agora, eu quero o seguinte, eu vou te passar esse livro, depois você vai levar lá para o Holociclo, que ele vai entrar na terceira bibliografia nossa, que é para dar para a Cristiane. A Cristiane coloca na terceira bibliografia, que o Pedro está digitando a terceira bibliografia. E nós já temos uns 10 mil, sabe? 10 mil fontes. Agora, eu queria falar outra coisa para vocês, que acabar de publicar aqui em português a língua do Terceiro Império, que é sobre o Terceiro Reich, que é a linguagem que eles estudaram dos nazistas. Esse livro, eu já conhecia algumas coisas dele, mas o processo é em alemão. Agora fizeram pela primeira vez, depois de tantos anos, mais de 60 anos, fizeram uma publicação do livro em português. A Kátia vai ver se arranja o livro, que ele acabou de ser lançado. Agora, quem é esse cara? É o Victor Kempler. Esse cara era um judeu que foi perseguido pelos nazistas. Ele era um grande professor de idiomas e outras coisas mais em Dresden. Agora, ele andou estudando. Uma das coisas que eu já tinha visto isso na década de 50, logo depois da guerra, que teve gente que veio me falar sobre isso, gente da Alemanha, com o negócio todo. Você sabe que eu tenho processo alemão, indiretamente na minha família mesmo, tem gente da Alemanha. Eu mesmo fui lá para ver os parentes e tal. Agora, então, veja, mas isso aqui, esse livro é fora de série. Por quê? E eu faço o contrário daquilo que ele estudou. Tudo que é a minha vida, em matéria de comunicação, é o contrário que os nazistas fizeram. Tudo que o Goebbels fez, eu faço o contrário. Agora, eu já tenho essa orientação há dezenas de anos.
Então, eu só vou ler para vocês a parte deles, que depois vocês vão entender mais ou menos. Você vai começar a me entender do ponto de vista da conformática e o modo que eu uso. E essa turma que mexe aí, igual a Kátia Caporali, a Julieta, a turma que mexe com o processo da língua, vocês vão começar a entender por que é que eu uso as minhas técnicas, esse negócio de cortar, sabe? Os parasitas de linguagem. Então presta atenção. Ele saiu da ditadura totalitária construída sob mentiras, crimes, incitação ao ódio racial e brutalidade extrema contra os judeus. Então, ele foi estudar o processo, que a especialidade dele era justamente a língua alemã, com todos os outros idiomas. Graças à sua intuição de filólogo, ele descobriu as modificações sutis, constantes e profundas na língua alemã daqueles dias, que o negócio durou. A coisa mais séria, de 1933 a 1945, e eles mudaram o idioma, o alemão. Agora, o regime promovia uma tenaz manipulação da linguagem, por meio da repetição de bordões e lemas. Então, eles falavam que isso é o que eu chamo de mitridatização. Se uma pessoa começar a tomar um remédio que mata, se a pessoa tomar tudo de uma vez, se ela tomar pouco a pouco, isso é de Mitrídates, que é o imperador antigo, que ele fazia isso. Então, ele tomava o veneno junto com as outras pessoas, todo mundo morria e ele não. Que é a mitridatização. Vocês estão entendendo? Que é justamente isso, a manipulação da linguagem por meio da repetição de bordões e lemas. Palavras podem ser como minúsculas doses de arsênico. São ingeridas sem que se perceba. Aparentam ser inócuas e, passado um tempo, o efeito do veneno aparece. É isso aqui que eles falam hoje sobre a banalização da violência no Brasil. Já falaram tanto. Por exemplo, o Senado. Como é que esse povo deixa o Senado desse jeito, com todas essas corrupções? Que a corrupção já se banalizou. Vocês estão entendendo? Isso é a técnica que os nazistas usaram de propósito. O PT não tem cabeça aí para fazer isso. É lógico que eles não fizeram. Ainda bem, né? Lá não tem tanta gente inteligente. Agora, o que se passa? Os nazistas eram mais inteligentes. Então, agora veja, eles fizeram isso. Então, o Klemperer estudou as palavras e os conceitos empregados pelo nacionalsocialismo, que é o Reich, que é o processo da República, que é o partido nazista. Agora, com base nos discursos de Hitler e Goebbels, mas também de textos publicados pela imprensa, que era controlada pelo Estado, e até mesmo de prosaicos anúncios de nascimento e morte, conversas, cartazes, conseguiu acompanhar a criação de uma nova língua nazi-germânica, quer dizer, uma língua moderna que eles fizeram, que é o que eu estou tentando fazer com a Conscienciologia dentro da área da racionalidade da ciência. Agora, o que é? Que se instalava em vários níveis. Tratava-se de uma língua pobre, sinônimo de pensar e agir pobres. Quer dizer, o pensamento crítico lhe é extirpado, que é justamente o que eu faço. O que é que eu faço? Eu coloco o pensamento crítico. Ainda falo com a pessoa, você não tem nada que está tentando convencer os outros. Você informa, você comunica, mas você não faz isso. Meu dedão no seu nariz. Entende? Que é o contrário justamente dos nazistas. Os nazistas faziam para a pessoa não questionar nada, só seguir as ordens. E tudo dado tipo caserna. Tudo falado. Você já viu os filmes de nazista? Como é que grita um com o outro, tal, tudo tá, e os caras tudo assim, ó, parece máquina. Aquilo tudo foi feito, caso pensado, por causa do idioma. Agora, então, você veja. Agora, essa nova língua nazi-germânica se instalava em vários níveis. Tratava-se de uma linguagem ou língua pobre. O pensamento crítico era extirpado, acabava com ele. O sentimento tinha que reprimir o pensar. Quer dizer, a pessoa não pensionizava. Ele próprio tinha de dar passagem a um estado de apatia entediada, de falta de vontade e de falta de sentimento. O que é que eu falo? Acaba com o seu sentimento. Vamos acabar com isso. Leva para a racionalidade. Só que tem, que é você com você. É justamente o contrário dos nazistas. Você está entendendo? Agora, então aí vem. Pois de onde é que teria conseguido todo o conjunto de carrasco e de torturadores, se não fosse feito isso? Persuasão. Você está entendendo o que é? Agora, então, o Klemperer pergunta isso do seu grande livro aí. O livro dele em português é Língua
do Terceiro Império. Agora, em alemão, ele escreveu, na verdade, ele escreveu tipo latim. Então, ele escreveu Lingua Tertii Imperii e fez o ITI, o LTI, como sendo a base do livro dele. Tudo foi feito na base do LTI. Então, agora, com isso, veja bem, ele fala aqui, pois de onde é que teria conseguido todo o conjunto de carrascos e torturadores? Pergunta Klemperer em seu LTI. Para Goebbels, nada era mais perigoso do que a filosofia. Você está entendendo? Eles combatiam a filosofia, pois era um sinal de capacidade de pensar de maneira sistemática. Eles não queriam que ninguém pensasse sistematicamente, que é o que eu tento fazer com vocês. A hora que eu falo, vocês têm que ter cosmovisão, está entendendo? Tudo ao contrário dos nazistas. Agora aqui, quem pensa recusa imposições, que é o que eu quero que vocês me dê contra. Toda vez eu pergunto, faz sentido para você? Isso tem lógica para você? Há equilíbrio nesse tema? Você está entendendo? Agora, então, veja, a linguagem escrita e oral se fundem no Terceiro Reich, ganhando contornos, ou contornos declamatórios, facilitando a repetição e permitindo que as mentiras e os chavões se alastrem facilmente. Ao invés do heroísmo do caráter, como o de Eva, por não ter abandonado Klemperer, que é a mulher dele, valoriza-se o heroísmo de fachada, entre aspas, por meio de hinos, bandeiras, cartazes, uniforme e parada militar, que é o que falta para nós. Agora, como eu não posso fazer isso, o que eu fiz? Olha lá. Aquilo lá equivale aos estandartes. Você está entendendo? Mas tudo técnico, tudo mental somático, tudo intelectual. Vocês estão entendendo bem como é que é? Agora veja, quando alguém prega o verbo fanático por um longo período, em lugar de heróico e virtuoso, é isso que os nazistas faziam. Agora aqui, na LTI, Klemperer apresenta a linguagem nazista capaz de substituir o pensar pelo sentir, para, ao final, substituir novamente o sentir pelo não sentir, pela apatia, pela perda de interesse. Você está entendendo? Então, ele tornava todo mundo vegetal. A lavagem cerebral total. Essa é a lavagem cerebral mais séria. Agora, veja, eu, na ocasião, já estudava os negócios na Índia e o negócio da Coreia, por causa da guerra da Coreia, onde eles fizeram as maiores lavagens cerebral. Eu falei assim, os nazistas ganharam desse povo, eles eram milhões, essa turma em matéria de lavagem cerebral. Eu estava certo. Coletiva, não, e muito maior, porque eles lá não, eles faziam o negócio individualmente, os nazistas fizeram todo mundo. Ninguém ultrapassou o nazista até hoje para fazer lavagem cerebral, mesmo depois de todos esses anos. Agora aqui, isso era o poder manipulatório da linguagem do Terceiro Reich. São 12 anos de governo, é de 33 a 45. Agora, o processo é o seguinte, desenvolver o povo, a raça, a nação e o mito dentro de um polinômio. Está entendendo? Tudo a mesma coisa. Povo, raça, nação e mito. Agora, eles conseguiram embrulhar uma porção de gente, inclusive o Heidegger, que era filósofo, e uma boa parte de médico. Você sabe que a opção de médico entrou nessa. Então, o negócio é seríssimo. Isso aqui para a pessoa ver como é que é. Agora, observem bem o que eu faço. Eu faço tudo isso, mas o mecanismo positivo, cosmoético, ao contrário deles. Está entendendo? Sem lavagem cerebral de modo algum, pelo contrário. Entende? Mas a situação é a mesma. Eu só falto fazer parada lá na rua. Porque isso é besteira. Você já comentou que a questão dos tópicos, né? Que o texto seu, o estilo seu é todo em tópicos, para cada início de parágrafo. Pois é. Já obriga a pessoa a parar. Não, e não é isso, aquele negócio de eu colocar as vírgulas. Não permite a pessoa ler. O negócio de eu colocar, por exemplo, eu ponho um advérbio de modo e faço assim, espetacularmente, eu ponho uma vírgula antes, uma vírgula depois, para a pessoa parar. Isso tudo é de propósito. Outra coisa, o negócio de eu cortar os Qs, esse negócio todo. Outra coisa, na linguagem alemã, você sabe que eles vão emendando a língua. Eu já mostrei aqui para vocês que eu, às vezes já teve verbo, étimo, que eu fiz com 6 bases. Tudo dentro dos afixos. Eu já falei, por exemplo, a Julieta andou estudando os afixos para ela ver como é que fazia isso, para ela me entender. Agora, essa turma que estuda português, alguns já estão começando a ver como é que eu faço. Agora, veja, a filologia aqui,
ela às vezes é mais importante que todo o conteúdo. Se eu não fizesse isso, vocês não estariam aqui. Se eu não tivesse usado essa técnica, eu não teria chamado 600 pessoas para fora. Vocês estão entendendo? Sem chamar ninguém, tudo espontâneo. Vocês estão entendendo? Sem fazer lavagem cerebral. Isso é que é a coisa séria. Agora, o que eu acho engraçado é isso. Eu vi isso há muitos anos, estou calado. Nunca ninguém chegou para mim e falou que eu estivesse fazendo qualquer coisa nesse sentido. Mesmo esse estado que estuda o non-chance, tudo, ninguém viu. Isso aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção mesmo, no Projeciologia e em outros livros, é justamente a linguagem que você usa. Isso aí chama a atenção. Não, e outra coisa, eu fui pouco a pouco, porque não podia assustar o passarinho. Então, você vai pegar a primeira edição do Projeciologia, uma coisa, depois eu acrescentei a realidade, eu coloquei os originais na rua. Porque eu primeiro adocei tudo. Mas a pessoa que tem um pouco de discernimento percebe isso aí. A segunda eu já entrei tecnicamente, que é um negócio sério. Agora, uma coisa que Agora, eu, por exemplo, eu fui um dos primeiros aí desses autores brasileiros a chamar a atenção para a palavra orismologia, porque a maioria ainda não entende isso nem agora. Dentro da, por exemplo, literatura, a maioria não sabe o que é orismologia. Agora, orismologia é o estudo da terminologia, da nomenclatura, da onomástica, é do modo de você apresentar as palavras, o étimo, entendeu? A voz. Hoje em dia, eu gosto de falar muito na questão de voz, que é os lemas, tem tudo lema disso, tem lema, entende? Então, e esse apelo à criticidade também é que chama muita atenção, né? Que é justamente o contrário dos nazistas. Eu falei comigo mesmo, falei assim, amanhã vão aparecer outros nazistas, vão empalmar outras pessoas, nós vamos ter mais morte do povo. Se eu começar a fazer uma linguagem que eles ainda não fizeram, dentro do processo da conscienciologia, nós vamos fazer a profilaxia do nazismo. Porque, olha os neonazistas aí, tudo de novo. Olha o jeito deles. Essas coisas aí, essa linguagem, essas técnicas aí nazistas, elas ainda são usadas nos quartéis. Eu sei, mas não é isso. Os filmes americanos, por que é? Uma das coisas que eu fui estudar em Hollywood era isso. Aquele negócio, por exemplo, eu fui ver lá. Em Hollywood, eu não estudei só o processo de Hollywood, eu fui estudar em Beverly Hills, com os negócios todos, quem é que as moças namoravam, quem é que as mulheres namoravam. Então, por exemplo, uma das coisas que eu descobri era isso. Tem mulheres lá, mesmo no meio daquelas, que elas são fascinadas pelos caras de cap e uniforme. Mas por quê? Porque eles são machos, eles falam tudo como macho, tudo ali, mandando. Agora, eu fiz reuniões para ver o negócio. Então, por exemplo, gente que eu mesmo conheci, andava com os marinheiros. Você está entendendo? Porque tudo era... Sabia o que queria? Não, nós vamos, às 8 horas eu estou aqui. Tudo assim. Quando a pessoa fala, só de macho, que é mandar, que é a linguagem da caserna. Agora, americano, em certas áreas, eles adoram isso. É o negócio do West Point, aquele negócio todo, você está entendendo? É o problema do Pentágono. Todo mundo lá fala desse jeito. Agora, veja, os nazistas viram isso ao máximo e aplicaram para a lavagem cerebral de milhões de alemães de tudo. Agora, o pessoal... Agora, o pior, eles não pegaram só alemães. Você sabe que aqueles países que eles começaram a dominar, que ele invadiu e tomou conta, uma porção também se tornou depois agente da SS. Quer dizer, um negócio terrível isso. Eles conseguiram empalmar, embrulhar até os outros que foram, vamos dizer, dominados, invadidos. O pessoal, sei lá, as pessoas comuns, assim, eles têm uma tendência de... Aí abaixa a cabeça e vai aceitando. O Renato conhece tudo, porque ele é da área, ele trabalhou nisso muitos anos. Ele e a Ami. A Ami não está aí? É a Ami, o outro é o nosso chefe lá em cima. O outro é o Celso. Aí, só aí nós temos 4 aqui, especialistas. Então, o pessoal... o Djalma também. O pessoal abaixa a cabeça e vai sendo oprimido, aquele negócio, e vai engolindo aquilo, né? Vai. E quem percebe isso e começa a querer ir contra, você começa a virar tipo um bode expiatório. O pessoal pega para Cristo, né? Vamos dizer assim. E começa é o chamado João Bobo. Aí começa a ter punições, essas coisas, perseguições.
com o objetivo de abafar a pessoa, sei lá. Não, e servir de exemplo para os outros. Tem muito disso. Agora, vocês estão entendendo, então, né, o mecanismo do Reich, do Goebbels, a situação toda da Leni e do povo lá, que não era fácil. Paulo, você comentou a questão de banalização, né? Chega num ponto, banaliza e aí fica difícil das pessoas mudarem isso. Que estratégia pode ser feita para se sair da banalização? Qual que é o recurso? É arranjar neofilia. Por que é que eu falo esse negócio aqui de trinômio, polinômio, binômio, essas coisas todas? Tudo é de propósito. Isso tudo faz parte do meu contexto aí, que eu fui estudando, que é o melhor que tem, para fixar as ideias. E agora, eles são terríveis. A turma já está sabendo fazer, por exemplo, hoje, trinômio que não sabia, e eles estão fazendo bem. Trinômios novos. Eu sei por causa das coisas, das inclusões que mandam lá. A Neida mesmo está fazendo trinômios. E ela não sabia nada disso antes. Está entendendo? A Neida. Valdo, aqui essa questão da política dos nazistas, a gente nunca pode esquecer essa toda dogmática marxista, o stalinismo, que usou praticamente as mesmas técnicas, e uma barbaridade. Agora, porque, mas agora quem como alcançou ele ganhou, mais sucesso, como ele ganhou a guerra, o tenebroso foram eles. Agora, ele faz barbaridade até pior, na economia até pior do que a economia do marxista é pior até do que o nazismo. É um negócio grosso. Agora, os nazistas não, os nazistas refinaram o problema de matar os outros. E o marxismo matou mais, e são colocados como opostos, conversa, eles são piores até. A economia marxista, em todo lugar, bateu o pino pior do que o nazismo. E matou muito mais gente. Matou muito mais gente, nós sabemos. Nós não podemos esquecer, porque um monte de intelectuais brasileiros vai a reboque. Ninguém teve a genialidade de dominar o negócio baratrosfericamente como os alemães tiveram. Os russos ainda não chegaram nisso. Mas os coreanos não chegaram. Os coreanos, foi tudo baseado nisso. Eu sei, mas muito. Nem a tortura chinesa também não chegou. Mataram mais gente, né? Foi, não, matar mais gente, sim, mas lá também tinha mais gente. Você tem que lembrar que a Rússia sempre teve mais gente e mais terra. A China também. Espaço e gente. A China matou mais. Matou, então, porque mais gente. Fizeram e outra coisa, mais terra do que a Alemanha. Agora, a Alemanha é uma coisa, vamos dizer, sui generis. O tanto de alemães que haviam dentro daquele território, num determinado período. Aquilo não foi nem 30 anos, a base mesmo foram esses 12 que estão falando aí. Agora, é incrível o processo de inteligência. A inteligência, mas inclusive na economia. Agora, a inteligência baratrosférica, satânica, demoníaca. Eles foram mais eficientes na economia do que os marxistas. Não podemos esquecer. Foi porque aquele negócio essa gente está cheio de gente ainda até hoje. Levaram um monte de pensadores a reboque dessa loucura também marxista. Tudo é verdade. Agora aqui, concordo com o que foi dito ontem da necessidade de selecionarmos alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos, conservantes químicos ou modificações genéticas. Mas em relação ao vegetarianismo, permita-me uma contribuição. Ao falar em outras aulas da sua experiência vegetariana, o senhor disse que excluiu todos os alimentos de origem animal. Não tem jeito de excluir, que besteira é essa? Eu não falei isso. Eu tirei algumas coisas. Pelo seguinte, você vai comer num restaurante, você está comendo... Ninguém, nem o vegetariano maior do Brasil consegue viver sem animal. Que bobagem é essa? É uma bobagem. Sem a origem animal. Por quê? O óleo que às vezes ele está comendo é animal. Tem uma opção de coisa que eles põem lá que é animal, indiretamente. Isso é bobagem. Agora aqui, fazendo isso, sofreu uma deficiência de vitamina B12, nutriente só identificado em 1948 e não encontrado em vegetais. Entre outras funções, a vitamina A age na manutenção do sistema nervoso. E um dos sintomas da sua ausência é a perda de memória. Não, mas o meu negócio não é por causa disso, não. Eu sei o que é. Eu mesmo, teve época que eu tive problema, que eu usei B12, essa coisa toda. Hoje, além de laticínios e ovos, existem suplementos e alimentos enriquecidos com B12. Logo, esse já não é um problema para quem quer uma dieta mais cosmoética. Eu não acho que seja assim, não. Porque, e agora, a coisa séria que eu vejo é o seguinte, abra o olho, que ninguém vive sem alguma coisa animal dentro dessa sociedade que nós vivemos. Se vocês conseguem fazer isso, me falam. Então, se o cara vai... E durou quanto tempo? A gente tem que perguntar, quanto tempo ele durou?
Mas, ó, em parte, ele tem razão aqui, o nosso amigo, mas é preciso de ver, não é bem assim, não. Eu não admito em nada que seja extremista ou radical demais nessas coisas. Para mim, tudo isso é loucura. Olha, eu estava no Japão, quando o cara da macrobiótica morreu. Eu já tinha atendido um monte de gente já no Brasil naquela ocasião que morreu devido à dieta macrobiótica. Isso é um perigo. Tem um monte de coisa. Agora, nesses últimos anos apareceu a dieta da luz. Nós atendemos gente aqui que está totalmente pirado por causa daquilo. Vocês sabem disso. Acompanharam as pessoas, estiveram até aqui morando aí com a gente. Fiz o curso de projeciologia em Belo Horizonte e notei possuir grande facilidade para trabalhar as energias. Noto que há lugares onde trabalhar com as energias não faz bem. Assim, o ideal sempre foi fazer o Instituto de Projeciologia. Seria por isso que os espíritas dizem que só se deve trabalhar energia e mediunidade dentro do centro espírita? De onde vem essa exortação do centro espírita só para estar? Não, eles fazem isso para poder fazer a lavagem cerebral das pessoas. Que a pessoa sempre vai precisar de ir ao centro espírita e ela fica presa aos processos das sessões. Isso aí isso aí é para dominar as pessoas. Eu já combatia isso. Eu já falava para a pessoa fazer os negócios em casa, mas agora tem que estudar. Se o espírita não estuda, ele está no buraco, ele vai pegar assédio. Outra coisa, fazer também o evangelho no lar, como é que eles criaram, eu sempre dava conta daquilo. Por quê? O evangelho, com o passar do tempo, vira uma espécie de sessão de desobsessão. Aquilo traz assédio para a meninada toda da casa. Começa pelos meninos, depois pega os mais velhos. Agora, outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: ô Jânio, você quer falar agora ou você quer falar no fim? Que hoje o Jânio vai fazer uma declaração oficial. Faça favor, então, se quiser. Olha, o professor Jânio que vai falar, uma das pessoas que mais tem me ajudado nesses últimos anos todos. Ele é um latinista, conhece essas coisas, uma pessoa erudita dentro do problema. E ele hoje quer fazer uma declaração pública de uma situação aí. Observem só. Eu quero pedir licença a todos para dizer que, por questão de necessidade, eu estou me afastando desse grupo sem me afastar. Eu quero permanecer aqui em Manaus. Porque ele vai mudar a residência dele, daqui para Manaus, vocês estão entendendo? Voltando à residência que estava lá. Então, como eu estou com 79 anos e no ano que vem eu começo os meus 80, eu não acho justo permanecer sozinho aqui e dar trabalho depois, na velhice maior, à equipe. Eu vou para lá, porque lá é melhor, eu estarei com a família, e não considero isto uma saída, pelo contrário, eu quero ficar bem ligado a este grupo. Não, a Dulce vai ser a sua embaixadora aqui. A Dulce vai tomar conta dele à distância. Ela tem um e-mail e quando as pessoas precisarem daquela ajudazinha no latim para colocar nos seus trabalhos, pode mandar que eu faço no dia seguinte, 2 dias depois eu mando. E o professor Valdo também se comprometeu a mandar os verbetes para que eu possa... Cada 20 verbetes que aparece, eu dou uma listagem para ele estudar. Está entendendo? Para que eu transforme... que Manaus vai receber isso agora de 20 em 20 dias. Para que transformem em latim. Eu conheço um pouquinho do latim. Então, eu quero agradecer a todos o que sempre me respeitaram e sempre me consideraram e sempre confiaram em mim. Quero agradecer muito, de coração. Quero agradecer ao professor Valdo pela atenção sempre que ele me deu. E quero também ele está na 4ª idade, 80 anos o homem, tá? E quero com pedir, essa lucidez toda. E quero pedir também perdão a todos aqueles que, porventura, se sentiram magoados por alguma atitude minha ou por alguma coisa errada que eu fiz. Errar é humano e eu sempre procuro não permanecer no erro, porque aí já é estultícia. Mas eu quero pedir perdão às pessoas que, porventura, se decepcionaram comigo de alguma coisa. E quero Doutor também... Jaime é um jurisconsulto, tá entendendo? Presta atenção. E quero também manter esta amizade, e eu tenho certeza que esse mesmo grupo que está aqui já esteve muitas vezes juntos e estaremos juntos até a concretização do Estado Mundial.
ou nós trabalhamos o Estado Mundial a partir de agora, a partir desse instante em que o professor Valdo anunciou o Estado Mundial, e nos revezaremos até a concretização do Estado Mundial. Eu tenho essa certeza, mas eu não posso mostrar a impressão digital, evidentemente. Cada um vai ter a sua certeza, o seu pensamento, ou vai tomar a sua atitude, e todos nós somos inteiramente livres. Eu trouxe aqui para o professor Valdo um livro que ele e mais algumas pessoas daqui ajudaram a construir este livro há 2000 anos atrás. O grupo de jurisconsultos em Roma. Foram eles que amenizaram o Código Civil Romano, que era terrível, era cruel. Eles conseguiram amenizar. Foram eles que conseguiram, do imperador, transformar todos os habitantes do império como cidadãos romanos, que eles não eram. Os cidadãos romanos eram um número muito reduzido, mas eles conseguiram que o imperador baixasse um decreto transformando todos os cidadãos do império em cidadãos romanos, exceto aqueles grupos, aquelas cidades, os habitantes daquelas cidades que resistiram, porque quando eles chegavam numa cidade, eles ofereciam a paz. Se resistisse, eles acabavam com tudo. Eles zeravam a cidade e levavam os escravos. Então, esses nunca puderam se libertar. Mas o restante todo conseguiu se transformar em cidadão romano, que era importante. Deixavam de ser perseguidos, deixaram de ser não eram considerados pessoas ou inimigos ou coisa assim, eram considerados da mesma forma que qualquer cidadão romano. E havia o grupo, o Colégio Príncipes, um grupo de juristas dos mais renomados, que davam parecer final. Quando alguém entrava na justiça, quando o juiz dava a sentença, e se a pessoa recorresse, não havia várias maneiras de recorrer, como temos aqui. Se recorresse, iria para o conselho do príncipe, dos juristas. E eles, então, davam um parecer, aceitando ou não aquela sentença. E, quando eles davam parecer, levavam ao imperador para que ele assinasse. Os imperadores nem sempre foram pessoas muito cultas. Eles, em geral, eram aclamados por grupos de militares, grupos enfim, dos guerreiros e tal. Então, eles eram os advogados que preparavam, que davam o veredicto final e entregavam e pediam a assinatura do imperador. No século III, havia 29 juristas trabalhando, pelo que se tem da história. O principal deles foi Papiniano. Papiniano, por incrível que pareça, quando em Roma dificilmente alguém passava além dos 40 anos, naquela época. Ele estava com 70 anos, quando o imperador pediu que ele o defendesse por ter mandado matar o irmão. O imperador mandou matar o irmão, que queria também uma parte no trono. Ele mandou matar, e aí chamou Papiniano e disse: agora você vai me defender, vai mostrar que eu fui obrigado a fazer. E ele deu uma resposta muito séria para ele, dizendo que ele não iria condenar um defunto, uma pessoa que já tinha morrido, e outros mais. E ele então mandou decapitar o Papiniano, que era o presidente do Conselho dos Príncipes. Ele tinha Macosson. E este Papiniano está aqui falando agora, de barbas brancas, falando para nós. É o presidente do grupo daqui. Eu descobri que foi o Ulpiano, que era um segundo na linha. Não porque quisesse ser o segundo, foi assim que me mostraram. E, como Ulpiano, eu cheguei a ser chamado, uma ocasião, para ser o tutor do imperador, que estava assumindo com 14 anos. E fui tutor durante 8 anos, quer dizer, imperador romano durante 8 anos, indiretamente, né? Olha aqui como é que estou. Então,
Então, esses jurisconsultos conseguiram transformar muita coisa naquela Roma belicosa, terrível, dominadora. Eles conseguiram mudar muito. Não, e as coisas todas começaram a mudar a partir disso. Exatamente. Direito romano, economia política, teoria geral do Estado, os fundamentos do direito moderno. Tudo por causa hoje daquele que nós estamos já falando para direito. Exatamente, tudo por causa daquele grupo. Então, eu trouxe aqui, no século III, esse grupo trabalhou em Roma. No século VI, quando o Império Romano já não existia no Ocidente, mas estava em Constantinopla, o mesmo grupo, já com outro nome, em Constantinopla, sugeriu ao imperador Justiniano de fazer a consolidação do, do direito romano. 1.200 anos de direito romano. Ele aceitou a ideia, não era um homem muito instruído, mas era inteligente. Ele aceitou a ideia e deu 10 anos para que eles fizessem a compilação, o trabalho. Eles, inexplicavelmente, conseguiram em 4 anos. Eram pergaminhos, couro de animais, onde tudo era desenhado, trabalhado. Já imaginaram pegar milhares e milhares desses pergaminhos, dessas fontes romanas, e terminar 1.200 anos de direito, sem ter televisão, sem ter arquivo, sem ter nada, em 4 anos, é porque eles já conheciam, certamente. Então, dali, o direito romano passou depois, logo em seguida, na queda de Constantinopla, passou para a Europa. Os países que iam se formando não tinham estrutura jurídica. Esses juristas se espalharam pela Europa e foram levando o direito romano para todos os países. E eu não posso provar a vocês, porque eu também não trouxe impressão digital nem fotografia. A mim coube ir para Portugal. E para Portugal eu levei o direito romano. É evidentemente que várias outras pessoas estavam juntas. E esse direito romano chegou até nós. E só terminou no Brasil em 1916, quando se fez o Código Civil Brasileiro. Quando foi homologado o Código Civil Brasileiro. E os erros dos portugueses, do direito romano em Portugal, passaram para nós. Por exemplo, como a violência no lar. O cidadão romano tinha plenos direitos para castigar os filhos, até a morte, se fosse preciso, de vender os filhos, castigar a mulher, até a morte, se fosse preciso. E isto ficou na lei das 12 tábuas. Na lei, a tábua número 4, lá se pode ler isto ainda. E este horror passou para a nossa educação. A educação hoje no Brasil ainda é de surra, castigo, maus tratos, e uma série de violências, né? Violência na mulher, a cada 15 segundos tem uma mulher sofrendo no Brasil por causa do marido. Então, esses erros vieram de lá. No entanto, o direito romano serviu, sem dúvida nenhuma, de assistência para os outros países, para orientar e ajudar os outros países, mas com aqueles elementos primitivos que ainda existiam. Só que esses elementos primitivos ainda permanecem, de modo que agora vem o paradireito, não como o direito. Eu não considero o paradireito igual a direito ou semelhante ao direito. O paradireito é a essência requintada do direito. Quer dizer, para que nós possamos começar a mudar a nossa conduta humana e transformar esta humanidade tão ruim que está por aí. Então, esse é o paradireito, que cria uma nova conduta, uma conduta cosmoética de vida. Eu trouxe, então, um dos volumes, dos 50 volumes, um dos 50 volumes que foi feito pelos jurisconsultos em Constantinopla, e o presidente do grupo também era professor Valdo, mas ele não tem o que eu achei. Depois de 2000 anos, eu achei o livro. Meu filho, no ano passado, me impôs ir com ele à Europa, e ao passar por Roma, quando desci, no dia seguinte, chegamos lá de noite, no dia seguinte, quando desci, vi dezenas de livrarias universitárias.
mas quase todas fechadas por causa das férias. Mas entrei numa, a única que estava aberta, entrei e pedi se tinha alguma coisa de direito romano. Ora, em Roma pedi saber se tinha livros sobre direito romano. Evidentemente que tinha. À medida que a mulher ia me apresentando, eu achava que não era nada daquilo. Eu não sabia o que é que eu estava procurando. Eu não tinha ideia do que eu queria. Porque eu tenho muita matéria de direito romano. Lecionei vários anos em Manaus. Mas eu queria alguma coisa diferente, completamente diferente. Ela não sabia o que fazer e me oferecer, e eu não sabia o que pedir. Meu filho estava comigo, saiu de perto de mim, foi na estante, puxou um livro e perguntou se é esse, pai? E era esse. Agora, gente, eu quero aproveitar então para agradecer também a senhora dele que está aqui, que ela nos cedeu Jaime durante uma boa temporada. Nós agora estamos devolvendo, sabe, essa preciosidade para a senhora. Sim. E eu acho que ele está bem equilibrado dentro das coisas, sem excesso. Acho que nós não gastamos demais o Jaime, né? E eu quero que vocês dêem umas palmadas para os ainda dois. Não, ainda não. Mas agora eu cobro mais um minutinho, tá bom? Uma moratória. Uma moratóriazinha. Eu escrevi aqui em latim a dedicação do livro, a dedicatória. Nobilíssimo jurisconsulto Papiniano, parece português, mas é latim. Ele morreu com quantos anos? Papiniano. Papiniano, eu não trouxe essa informação assim, não sabia que ia a resposta. A pergunta. Propter inventionem conscienciologia tenepis ofiexis seu enciclopédia tibi in eternum gratitudine meam do ac essiam digesta nostra seu pandectas tibi cordia offero. Triplex Fronteira 979 pianos amicus ad eternum. Em português... O pandecta você deixa, não faça a tradução do pandecta, não. Não, eu escrevi à mão no livro e fiz a tradução para facilitar a outra. Essa aqui. Ao nobilíssimo jurisconsulto papiniano, pela invenção da conscienciologia, tenepes ofiex enciclopédia, atribuo minha gratidão eterna e cordialmente ofereço-lhe também nosso digesta ou pandectas. Tríplice Fronteira 9 do 7 do 9, ulpianos amicus ad eternum. Ulpiano eternamente amigo. Cheio de energia. Esta é o que a turma está toda aí. Eu gostaria de aproveitar agora, também para dizer o seguinte. Aqui, você sabe quem é, né? Escrevam um livro. Escrevam. Eu considero o livro, fiz uma palestra sobre isso aqui em algum lugar. Eu considero o livro o foco fundamental para o autorrevezamento. Eu passei 2000 anos procurando o livro. Provavelmente meu filho fazia parte do grupo, já que ele foi lá e trouxe, que eu não percebia, ele não sabia disso. Então, eu penso o seguinte, se nós deixarmos um livro aqui, certamente a gente vai começar a procurar na volta. E para isso vai se preparar para vir bem preparado na volta. E o livro, então, vai servir de chamariz para o autorrevezamento e para continuarmos, então, a construção do Estado Mundial. O meu livro sobre o Estado Mundial está pronto. Eu não pude fazer uma revisão final. Estou levando comigo e devolverei, na medida possível, porque não é mais meu, tem que ser da Conscienciologia, eu devolverei o livro sobre Estado Mundial. E cada um de nós que faça o que puder para continuar no grupo até a concretização do Estado Mundial. Muito grato a todos vocês, muito obrigado. Obrigado. Como é que é o nome do
espartano. Você viu? Olha lá, ela não esqueceu. É o Éforo, é ele que está ajudando o Jaime. É o Éforo. O Éforo é que está ajudando você. O espartano, ele era Éforo. Tira daqui, ó. Tira daqui. Puxa vida. Muitas graças. James Augusto de Gesta, seu Pandecter. Bacana isso, hein? Esse aqui é a base de tudo. Obrigado, hein, Jaime, mais uma vez. Tá bacana aqui, ó. É o Justiniano que apareceu aí. Muito bacana. Enfim, o Jaime está fazendo o princípio organizador dos saberes, dentro da área do direito. E é isso mesmo que ele está fazendo. Você está entendendo? Que é o princípio organizador dos saberes. Coincidiu hoje com o processo aqui, porque o problema todo é de para-direito. É a base disso aqui hoje, tudo. Mas, Arlindo, o que é que você acha da situação aí desse princípio? Na última linha da fatologia, você fala do planejamento das próprias leituras. Você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, como a gente organizar dentro daquela tua organização, assim, livros direcionados para pesquisa? A ideia mais prioritária da história é o seguinte: você está lendo para quê? Qual é o objetivo da sua leitura? Então, isso é que a gente tem que caracterizar em primeiro lugar. Uma outra coisa, esse objetivo, com o passar do tempo, ele se transforma. Você vai mudando com o tempo o que é que interessa, as leituras que você tem. E a tendência dessa mudança, é muito importante lembrar isso, é ampliação da leitura e ampliação das fontes. Por quê? Há uma ampliação do seu enfoque. De início, quando a pessoa começa a ler, que ela não está habituada, ainda não criou aquele hábito, o que se passa? Ela tem, às vezes, só um assunto que ela se interessa. Ela entra dentro daquela linha de conhecimento e fica naquilo. Agora, com o passar do tempo, isso tudo vai se ampliando. Na hora que amplia, ela começa a fazer o reforço da reação em cadeia de cognição. Então, uma coisa emenda com a outra, igual esses elos da corrente. Aquilo vai. Então, cada elo desse ali é uma coisa. Um é política, o outro é emoção, o outro é arte, o outro seria, por exemplo, o corpo humano, o outro parapsiquismo. Então, aquilo vai ampliando. Agora, quando a pessoa fez o curso intermissivo e ela vem aqui e dá com os costados na conscienciologia, aí fica aquilo, já é uma gama enorme, o elenco de temas que ela tem que entrar. Esse é o motivo, e a maior prova que tem aqui é o seguinte: as ICs, nós já temos 17 ICs. Aos laboratórios, nós temos aí 17 laboratórios. Olha os tipos da dinâmica de parapsiquismo. Olha aquilo que eu falo, que todos vocês, a tendência, vocês são versáteis, são polivalentes. A tendência é ir para o generalismo e para a cosmovisão. Então, na questão da leitura, a cada 10 anos, no mínimo, a pessoa vai mudar. Entendeu? Em questão de leitura, se ela lê mesmo. Porque se ela adquirir o hábito da leitura, que é um bom hábito, entende? Que é uma coisa, intelectualmente, uma das melhores coisas que a pessoa pode fazer, é a leiturofilia. Agora, então, em cada 10 anos, ela vai ampliar um pouco
o leque, o elenco daquilo que ela lê. Então, isso, por quê? Porque está tudo argamassado, uma coisa depende da outra. Há uma associação de temas, de matérias, de disciplinas, de ideias. Entendeu isso? Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: hoje, quais são as metas da sua leitura? Por que você lê? A partir disso, então, acabou. Agora, logo em seguida, você tem que ver naquele tema, naquela área, naquela linha ou disciplina daquela matéria que te interessa, você tem que ver quem são os papas da história. Quem é que escreveu as obras técnicas melhores, as ideais, que você não pode deixar de ler. Agora aí começa. Agora então, outra consequência que dá o problema com a acumulação com o tempo, que é o fator acumulativo da história, é o poliglotismo. Que vai chegar num certo ponto que você não vai encontrar naquele em português que você está lendo, você vai ter que começar a ler no outro idioma. E o idioma mais acessível que tem, logo depois do português, seria o inglês. Por isso eu sempre recomendava, vai estudar inglês se você está querendo fazer pesquisa. Sem inglês vai ser muito difícil. É tanto, por exemplo, quando eu fiz a bibliografia, que eu vi mais de 46 mil obras para fazer uma fonte de 907 livros, o que acontece? Livros que eu estou falando e artigo, etc. Mas lá dentro, a maioria são em inglês. Pode olhar a primeira edição do livro, que a maioria tudo é em inglês. Então, isso aí é importante ver depois o problema também do poliglotismo. A leitura, consequência de tudo isso, a leitura não deixa a pessoa no mesmo lugar e ela nunca vai ser a mesma. A leitura modifica tudo da pessoa. Quanto mais tempo ela passar lendo, mais modificação ela vai ter. Se ela tem boa intenção, as modificações são fora de série, tudo a favor. São muito positivas, são produtivas. Entende? Então, o problema da leiturofilia é isso. Outra coisa, é só procurar a palavra leitura no Find, que você vai achar muita coisa sobre leiturologia, leiturofilia e outras coisas mais que eu já escrevi. Tem muitos verbetes sobre o assunto. Agora, esse aqui, princípio organizador dos saberes, ele mexe também com esse processo. Muito embora aqui, eu não falo direto no processo da leitura, mas esses, aqui, vários deles aqui, no texto estão falando das leituras. Esse aqui está mais baseado na questão do princípio organizador. O que você queria? Eu não sei se hoje, quando você falou do nazismo, eu não sei se você já falou de propósito, porque é antítese disso aqui tudo, né? Agora, você podia estender melhor isso, porque você mesmo disse que tudo seu é o contrário. Tudo meu é o contrário. Você examina como é que os nazistas faziam para fazer a lavagem cerebral. Eu me posiciono justamente na antipodia disso. É na posição antagônica total, quase sempre. Agora, de vez em quando, a gente encontra em certas situações, porque não tem outro jeito. A primeira questão, por exemplo, que a gente encontra é o estudo da própria consciência, porque eles estudaram a consciência para chegar nisso. A turma não fez isso à toa. Aquilo foi muito bem estudado. Agora, eles não eram bobos. Eram tudo diabos loucos. Você está entendendo? Mas super inteligentes. Eram satanases eruditos. Isso é terrível a gente falar isso, mas é verdade. Agora, não adianta ir contra. Eu posso dizer que no que eles mais pecam, parece que é a cosmoética. Né? A anticosmoética. Agora, eles organizaram, mas também essa lavagem cerebral não é só deles, também é das religiões, do marxismo, etc. Não, eles fizeram uma religião própria. Agora, veja, o Kepler, ele fala sobre isso. O nazismo, eles fizeram na base do mito e da religião, para estabelecer uma crença. A crença para fazer a lavagem cerebral. O que é uma crença? O que é religião? É a lavagem cerebral. Agora, eles pensaram demais nisso. Eu, por exemplo, no movimento espírita, sempre considerava tudo aquilo como lavagem cerebral. Inclusive o tipo de mensagem que ia, a repetição que tem, essa coisa tudo, é lavagem cerebral. Que não fazia a pessoa estudar do jeito que precisava. Não, e não é só isso. Era uma receita. A receita. Receita definitiva.
Não pode mudar. Professor, Agora, nós aqui não somos assim. agora, dentro disso Muda aí tudo. que o Arlindo está falando, e ficou aqui a questão da exaltação, porque o senhor falou da exaltação das emoções, né, que eles Sim. fazem. Eu queria entender melhor como é que é essa entrada pelas emoções, sendo que o trabalho é o contrário que é feito, porque o senhor Eles faz fizeram na primeiro conscienciologia acabando do com as conhecimento. emoções para depois dominar as emoções, mas a favor deles, depois que eles já fizeram a lavagem cerebral. Aquilo para culminar no fim, eles tornam a pessoa vegetal. Entendi. Então, Agora, esses nazistas e a turma, por exemplo, da SS, que aderia à SS de outro país, por exemplo, gente da Polônia, gente de vários lugares que eles invadiram e tomaram conta. Até na França, gente, o povo mudou. Quem é que foi Petain? Pierre Laval. Pierre Laval, tudo traidor. Ele chamava de quinta coluna. A quinta coluna era tudo os traidores da Segunda Guerra. a questão... Agora, vocês estão entendendo por que eu estudei tanto o processo de nazismo, a situação toda? Por quê? Em matéria de domínio de massa, no século XX, que foi o maior século de todos os séculos existentes, foi o século que matou mais gente e que teve mais abertura em matéria de estudar a pessoa. Então, eu tinha que estudar isso, porque não tem outro. Me arranja outro. Não tem. Agora, eu fui em Hollywood para ver como é que o povo usava. Mas lá, o domínio já é dos judeus, que era contra os nazistas. Então, a técnica de lavagem cerebral de Hollywood já está mais evoluída, é diferente. Porque os judeus já pegaram já do... Entendeu? Que é o negócio do Kepler, mais avançado. Agora, a intenção boa ainda não ocorre em Hollywood. A maior prova disso é o seguinte, por exemplo, aquele negócio de colocar todos os atores fumando, até as mulheres, as atrizes fumando, e ganhava dinheiro com isso, devido ao processo do marketing, telemarketing, o marketing, né, de modo geral, benchmark, etc. O que eu estou querendo aprofundar é a questão das emoções, porque o que eu estou percebendo, a maioria das manipulações ou lavagens cerebrais, elas entram exatamente através das emoções. A pessoa que está mexendo mais com conhecimento, ela cria mais autonomia e é muito mais... Mas não precisa de ser emoção. O problema é antes da emoção, um negócio chamado coerção. A lavagem cerebral maior é a coerção. A coerção, lá no fundo, é um processo emocional, mas não é bem assim, é o medo. Então, o medo seria o pai e a mãe de todas as lavagens cerebrais, das emoções de todas as lavagens cerebrais. Agora, e o tipo de lavagem cerebral que a gente vê, por exemplo, ontem teve o show do Roberto Carlos. E Roberto Carlos, a gente vê que todas as canções, as questões, é tudo emoção de criança. Mas o que a gente vê? As pessoas, ou pelo menos aqui no Brasil, são levadas por essa questão da emoção. Não, tem aquela senhora guiadas. Que faz 50 anos que tem uma coleção na casa dela, logo que você entra, com fotos do Roberto Carlos de tudo quanto é jeito. A filha dela foi criada daquele jeito. A Globo News, essa semana mesmo, mostrou mais casos desses. Você sabe que eu conheço o Roberto Carlos de muitos anos, né, pessoalmente, estive no camarim dele, examinei umas coisas dele, isso. Na época que ele estava começando lá no Rio, que ele era casado com a Anice ainda. Eu estive na casa, conheci a Anice e tal, andei no carro junto com ele e tal, essa coisa toda. Que ele tinha um amigo dele que era amigo comum meu, e eles me pediram para dar uma geral nele. Então eu fui lá para ver, coloquei bastante energia, entrei no camarim dele, no canecão com ele, todo, enchi de energia a situação para melhorar. É que, por exemplo, quando o senhor fala de religião, parece que tudo evoca muito a questão das emoções da pessoa. Não, mas religião é isso. Religião é lavagem cerebral mística. Então, eles pegaram o parapsiquismo e fizeram a lavagem cerebral através disso. Religião, seita, essa coisa, tudo é isso. E o trabalho lavagem cerebral mística. É a cognição, né? Que é o trabalho que o senhor está fazendo aqui, que faz com a gente, é levar tudo para o discernimento. É fazer você pensar por você e dar uma banana em todo mundo que queira dominar você através da ideia, da emoção ou de qualquer coisa. Acabar com o domínio. Você tem independência de pensar o que tem que entender, mas lembrando que há uma interdependência evolutiva. Então, ao mesmo tempo que eu falo uma coisa, eu explico a outra.
Agora, eles nunca falaram nada, nem explicaram nada, eles só dominavam. O próprio Hollywood é assim, só domina. Agora, o senhor está falando nos judeus na questão das palavras, porque as palavras, elas mexem diretamente, né, entram diretamente na pessoa e na emoção. No caso lá do nazismo, entra muito mais pelo viés do medo, porque existem emoções que são infantis. Não, que e são outra coisa, o processo, por exemplo, do campo de concentração, os capos, chamava capo. O cara que dominava lá o povo que estava preso, ele às vezes não era alemão. Era entre os prisioneiros que ele selecionava. Aquela pessoa, então, ele poderia sobreviver, ele comia mais, não recebia aquelas rações tão poucas que acabavam matando as pessoas. Você está entendendo? Ele, então, tinha uma vida privilegiada lá dentro. E ele, às vezes, estava fazendo a coerção em cima dos próprios compatriotas dele. Isso era um campo de concentração. O campo de concentração era uma coisa terrível. Em matéria de instituição fechada total, um dos troços piores que pode existir. Por exemplo, o presídio não é nada. O campo de concentração era muito pior do que o presídio que tem aí. Pior presídio se encontrar no mundo hoje, no Brasil, fora daqui. Não era igual, por exemplo, Auschwitz. De modo algum, não pode comparar. Você está entendendo? É muito pior. Agora, o melhor da história não é isso, não. Agora eu vou falar o preâmbulo, ou o pós-fácil. Melhor aqui é o pós-fácil desse negócio do Kempler que eu estou falando hoje. Se uma pessoa, então, pegar toda essa história do Kempler, tudo que ele estudou, que é um judeu que combateu com muita inteligência o processo da lavagem cerebral dos nazistas, você, então, parte dali. Você já estudou os nazistas? Estudou o Kempler, que são os judeus. Agora, você leva para Hollywood isso, foi o que eu fiz, para ver o que os judeus fizeram com aquela técnica dos nazistas. Vocês estão começando a entender ou não? É justamente, lá não é a mesma coisa da técnica dos nazistas, mas o Kempler, tem muita gente que examinou o Kempler para aplicar, o próprio judeu, aplicar aquilo que o judeu estudou dos nazistas em Hollywood, que é a manipulação. Fazendo manipulação. Vocês viram que eu li aqui, que ele mesmo usa lá a palavra manipulação. É bem claro isso. Então, por aí você começa a ver. Aí vocês estão entendendo por que um dos motivos que eu queria ir para Hollywood, para ver como é que era o negócio de perto. Entendeu? Professor, são duas ideias. A primeira é que eu lembrei um filme, tem de filmografia, que se chama Obrigado por Fumar, que Sim. é um filme que fala justamente para essa questão de Hollywood, Greta Garbo, um monte de atrizes e atores são pagos com cachês milionários para aparecer fumando. Muitas dessas atrizes tinham origem germânica. O negócio é terrível, o problema, ninguém escapa das afinidades. Os afins se atraem, não tem saída nisso. Entendeu? Paulo. E tem uma outra condição aqui, eu estava lendo na definologia, tem uma parte que fala do princípio organizador, que fala assim, sem a influência neurotizante da pressão caótica da avalanche dos conhecimentos. Essa influência neurotizante da avalanche dos conhecimentos hoje em dia tem um nome, que é síndrome de information overload, que é sobrecarga de informação. Isso poderia ser acrescentado aqui, sindromologia? Pode estudar. Sindromologia, de repente? Agora, a overcharge, sobrecarga de a informações. overcharge é muito usada. Eu já na década de 60 já estudava esse processo do overcharge. Entende? Devido os processos lá das guerras, aquele negócio todo. A overcharge já existia naquela ocasião, isso na década de 60. Essa super informação com overcharge, ela já tem mais de meio século. É muita coisa que foi assim. A guerra do Vietnã, por exemplo, os americanos viram que eles estavam errados. A hora que mostrava todo dia aquele monte de morte de americano na guerra do Vietnã. Depois, nas outras guerras posteriores, eles cortaram isso da televisão. Não pode mostrar nada, morte de ninguém, não pode mostrar enterro de ninguém, aquele negócio todo, tudo escondido. E os eufemismos, a baixa, ao invés de morte. Tudo eufemismo, uma vergonha, a tapiação. Entende? Isso é a chamada camuflagem bélica da guerra. Camuflagem. Valdo, Sim. aqui acima, no ar.
Gostaria de acrescentar uma informação para Magali a respeito das emoções e do nazismo. Você tem que lembrar que o nazismo surgiu fundamentalmente depois da Primeira Guerra Mundial, e a temática que eles mais trabalharam foi o negócio do nacionalismo, que a queda de nacionalismo dentro da Alemanha era muito grande. Então, eles trabalharam com uma coisa que era muito sentida para ele. Então, trabalharam em base dessa temática. Depois, o negócio foi com respeito à roupa, no qual eles tinham todos símbolos militares, todos uniformados, até as crianças estavam uniformadas. E, por último, ou seja, depois os cantos, que normalmente era todo um ritmo de marcha, certo? E, por último, tudo o que tinha que ver com respeito da cenografia, estandartes e tudo mais. Se você mistura tudo isso dentro de um estádio de futebol, a emocionalidade de tudo isso exalta. Então, eles trabalharam acima de tudo isso com uma temática muito forte a respeito da raça superior. Em função disso, eles conquistaram ao resto dentro de seu próprio partidismo e ao resto, o que estavam em contra, através do medo. Essa foi a temática principal, acho, né? Não há dúvida. Mas então, quem é que está com o microfone? É você? Você tocou esses movimentos Escuta extremos. só, eu queria abrir um parênteses para te alertar de uma coisa muito séria. Quem é amigo, quem avisa, amigo é. Eu não estou mais segurando o microfone. De modo que eu estou livre para qualquer debate aqui. Abra o olho comigo. Estou só avisando. E tem não, qualquer coisa a gente usa como arma, mas está aqui. Eu estou livre, ó. Libérrimo. Posso dar banana de um lado do outro, sem problema. Você chegou a tocar também que todos esses movimentos extremistas, políticos, eles são religiões. São religiões. É a religião política que eles chamam. Porque até a imprensa... Escuta, o muçulmano, islamismo, o que é? E eles misturam... Você quer coisa mais religiosa do que o islamismo? E mistura com o Estado, a religião ali é pior ainda, em certo sentido. Agora, esses Estados... Eu estava lembrando daquele livro lá, 1984, lá... não esqueci o nome do autor. Orwell. Ali mostra bem, eu não sei se é aquela técnica que ele usou para escrever, misturava a coisa do Stalin com o nazismo ali, porque Sim. O Big Brother. É uma técnica... Foi. Parece que... Tudo já inspirado nessas coisas aí. O George Orwell foi feito a partir disso. Quer dizer, também insistem com a mentira, a mentira vira verdade. O problema é a coerção, pois é. O problema é terrível, não há dúvida. É isso mesmo. Agora, isso acontece com as religiões, com outros movimentos dogmáticos também. Agora, a humanidade parece que é um carrilhão de movimentos dogmáticos também, uns mais fortes, outros menos. É questão de domínio também. O dogmatismo está... Agora, o que é bom é que as pessoas não são tão inteligentes. Principalmente esses líderes ditatoriais. Por exemplo, o nosso amigo Getúlio Vargas, ele quis criar alguma coisa nesse sentido, com Estado Novo, que era chamado. Mas ele não conseguiu do jeito que era. Eu fui estudar o Estado Novo depois disso, com calma. Não é a mesma coisa. Já o Perón, na Argentina, conseguiu mais coisa. O Perón, lá, com o justicialismo e os descamisados, ele conseguiu muito mais do que o Getúlio no Brasil com o Estado Novo. Do Perón, o Getúlio tiveram inspiração nazista. Não, porque todo mundo eles eram parece que ditadores, naquele igual tempo o Hitler. Houve uma influência dos militares apoiando os nazistas, porque os nazistas foram muito eficientes na questão militar da guerra. Agora, e havia muito militar. Eu falo caso muito do nessas Perón, coisas porque as novas gerações não entendem nada disso. E a gente está vendo os neonazistas aparecendo, as republiquetas de banana querendo tudo aparecer novamente. Os processos do Chaves, exaltando até hoje uma ditadura mortífera e tenebrosa
que eles exaltam como se o cara fosse um Deus, que é o Fidel Castro. Como é que fica isso? Essa nova geração precisa saber dessa realidade. Isso não pode escapar. Senão daqui a pouco nós temos tudo aí de novo. Não adianta estar falando muito esquerda, nem direita, é tanto uma coisa a outra, a hora que entra na baratosfera, piora tudo. Agora, eu vi isso tudo e vejo os processos das Conselhos que estão renascendo, mas está juntando a fome com a vontade de comer, tudo no pior. Para onde nós vamos? Valdo. Agora, essa questão que um monte de intelectuais, aí, sei lá, intelectuais falsos também, que apoiam aí o marxismo, essa questão que eu falei agora. Pois é. E outra coisa, o marxismo, querendo ou não, ele está na UTI, se já não morreu totalmente. Agora, o povo quer segurar a situação. Mas muita coisa na prática foi tudo para o buraco. Está cheio de buraco. Não, a prática deles lá foi tudo para o buraco. Agora, a gente ser... Aqui, ó, o problema de comunismo ou socialismo, em tese, a ideia é fora de série. Todo mundo é igual, está tudo certo. Mas não é assim. Não é na base do trabuco, do gatilho, do canhão, da bomba que isso vai melhorar. É isso que o povo não entende. Os vegetais, os animais, os proto-reptilianos não entendem. A questão é que toda ditadura não presta, seja ela chamada de marxista, de nazista, não presta. Toda ditadura é mortífera. Você vê hoje, dentro desses vários grupos que foram citados, a neonazista, o pessoal de Cuba e tal, Fidel Castro e tal, algum que tenha mais poder hoje de fazer esse clamor popular, tipo assim, algum que o que seria o lobo mais... Olha, do jeito que as coisas estão aí, o processo nosso aqui é só a parte sul-americana que tem que ver. O que vai acontecer com os restolhos de Cuba, junto com o Chaves, por exemplo, e esses outros países que seguem o Chaves? Então é o Ford de São Paulo, essa situação toda que a gente tem que estar de olho aqui, que é o que parece mais sério. A China, por exemplo, eles já têm problema demais, porque eles têm gente demais. Quem tem gente demais tem muito problema. Eu nunca achei que a China fosse criar problema demais, não. Porque já tem problema demais por eles. Não dá. Você está entendendo? Por mais coisas. Você está vendo? Ó? Mexeu um pouquinho na memória, tem 160 pessoas que já foram assassinadas lá. Isso aí lá é assim. O negócio é gente demais. Tem que segurar a barra lá dentro. Gente, presta atenção. O Brasil tem quantos habitantes atualmente, oficialmente? Como é que é? 180. Agora, lá tem 1.300.000.000 de pessoas. Quantos Brasis tem na China? É uma loucura você pensar uma coisa dessa. Você está entendendo? Tem pelo menos aí, se fizer o cálculo aí, tem 8 Brasis. Como é que fica? Agora, pensa bem, todos os problemas que nós temos no Brasil, vezes 8. É o problema da China. Então, tem aquele chinês que chega para você e fala assim, eu sou contra a ditadura, mas veja, Valdo, arranja uma saída para isso. Do jeito que está aí. Você sabe que o nosso amigo, o Chantilly, ele mesmo falou isso para mim. Falou, doutor Valdo, eu não vejo saída para aquilo ali, não. Eu não quero estar na pele daquele povo para resolver nada. Em parte, eles têm razão, mas é que deixaram o negócio caminhar demais. Já devia ter feito outras. Veja bem, só o negócio de há pouco tempo eles ainda não conseguiram do povo parar de cuspir no chão e cuspir nas coisas. Pensa bem como é que é isso. É terrível você pensar nisso. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um monte de coisa que nós não temos. Você passou lá, você viu as diferenças com o Brasil. O Brasil é muito melhor para viver do que lá em certas coisas. O negócio não é fácil. Você vai comer cachorro? Não é fácil isso. Mas é gente demais. Se não comer essas coisas, morre. Como é que fica? Então, isso tudo a gente tem que estudar. Agora, nessa questão, o problema do belicismo é o mais sério que tem. O maior problema da China é o belicismo. Não há dúvida que é.
Agora, com esse negócio do trabalho, o problema de estar virando uma potência na frente, essa coisa toda, pode ser que isso vai melhorar demais, de uma hora para outra. Entende? Do jeito que os americanos andaram melhorando. Os americanos só matavam uns aos outros. Depois eles resolveram matar os outros fora. Entendendo? Foi assim. Mas, pelo menos, no meio deles, eles andaram melhorando. Entende como é que é? A questão dos americanos, eu estava lendo esses dias um cientista político que ele comenta que ele está antevendo uma questão muito crítica dessa crise nos Estados Unidos pelo fato de ser uma das a nação mais armada. Pois é, mas o problema da casa, arma, a pessoa tem mais arma. Tarado com o processo de arma. São 200 Agora, milhões de qual a inspiração disso? É judaica. São os judeus lá por dentro que fazem isso. Olho por olho. Agora, você sabe qual que era o meu medo? Há muitos anos, eu falava assim, qual é a sua preocupação maior com o processo da China? Eu falei assim, eles deviam arranjar um pentágono. E eu tinha razão. Está entendendo? Já pensou, se os chineses arranjar um pentágono, aonde nós vamos parar com isso? Se eles começarem a liberar o problema de arma lá com aquela população toda, isso é uma loucura. Mas isso não aconteceu. Nada disso. Tá querendo. Sei lá o que esses caras não estão lá fazendo, é justamente para segurar isso. Porque o problema, às vezes, não é aquilo que aconteceu, mas aquilo que deixou de acontecer, porque alguém segurou. Ninguém vê isso. A coisa mais séria não é aquilo que você fez só, é aquilo que você também deixou de fazer, que é a homem super, como eu chamo. Isso é muito sério. Agora aqui. Que nutrientes necessários aos humanos, além da B12, não são encontrados suficientemente em vegetais? Pesquiso há tempo sobre isso, já conversei com os médicos nutricionistas e não soube de nenhum. Conheço pessoas que vivem há décadas sem carne, algumas sem derivados de animais, e estão trabalhando, criando família e praticando esporte. Não seria bom os conscienciólogos pesquisarem melhor essa importante questão? Você está certo, isso é importante. Agora, tem umas coisas sérias. Esporte é também uma faca de dois gumes. Eu, por exemplo, eu não posso ir mais ao sol, na minha idade. No entanto, eu sempre gostei da vida livre, ao ar livre. Não posso. Quer dizer, a minha vida livre hoje é noturna, totalmente baratosférica. Entendeu? O negócio não é fácil, porque é quando o sol desapareceu. Porque o sol declarou guerra para mim. Como é que eu fico? Agora, então, veja. Nessa questão de não tomar sol, a vitamina D3 já começa a dar problema, porque a síntese é feita através da pele com o sol. Então, vamos entender bem como é que fica isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para você que está aí, empenhado nesse assunto, eu queria também levantar um alerta para você. Cuidado com esse negócio da comida, porque tem gente que vira dieta vegetariana, ele deixa de ser carnívoro, então ele vai ter a dieta vegetariana. Ele que comia um montinho assim, ele começa a comer o Himalaia. E ele não deixa de engordar. Daí a pouco ele está com obesidade, com bulimia, através da dieta vegetariana. De modo que isso é uma questão que a gente tem que estar de olho o tempo todo. Senão, cria problema também. De modo que dieta, cada uma a gente tem que estudar com calma, passar o pente fino nela, de acordo com aquele temperamento, a biotipologia da pessoa, a constituição física dela, uma série de condições disso. Generalizar o negócio é muito difícil. Agora, o que eu falo aqui, repito, sempre que eu falo de dieta, eu sou 100% favorável à dieta vegetariana, que praticamente você não mata ninguém, mas se for frutariana, melhor ainda. Porque essa está comendo apenas a polpa da semente. A semente continua, a árvore pode progredir, você não está matando ninguém. Você está entendendo? Não é comer a vitela, você está comendo a polpa da fruta. Então, a dieta frutariana, parece que eles fizeram as frutas para a nossa sobrevivência. É que a humanidade ainda não viu isso. Então, se nós julgarmos com todo tipo de fruta que tem, nós vamos alcançar todos os minerais, óleos, elementos, todos os elementos, vitaminas, tudo aquilo que a gente precisa através dela. Mas tem que julgar com frutas diferentes. Não pode ficar só aquele negócio de 5 frutas que o diabetes pode comer por dia, não, tem que ser mais. Diferente que eu estou falando.
que isso aí anula os processos. Saiu, foi bem amplo nos jornais há uns 2 meses atrás, essa pesquisa do Ministério da Saúde, que eles viram que tem agora outros vegetais, legumes aí que superaram o tomate em matéria de agrotóxico. De agrotóxico, eu sei Então, disso. eles botaram que é o pimentão, a cenoura... Mas pimentão eu não como mesmo há muito tempo. Agora, a cenoura que é o problema. Pimentão, cenoura e uva. Eu tenho problema com cenoura a partir Falaram disso. desses 3, Disseram assim, esses Você 3 sabe que superaram os tomates. eu em Uberaba cheguei a plantar cenoura, né? Porque eu sempre achei a cenoura o máximo. Você planta, tira lá, lava aquilo e põe na hora. Quer dizer, isso era o máximo para mim. Sempre achei. Então eu tinha que passar isso para dar exemplo aos outros. E a cenoura faz barulho, é crocante, na hora que você come. Gente, cenoura é uma coisa de doido. O povo ainda não estudou cenoura. Tem um cara, uma vez lá, eu pedi para ele fazer um livro só sobre a cenoura. Mas ele acabou não fazendo, ele ficou doente, não sei o que, deixou de comer cenoura, adoeceu. Agora aqui, descobri na Wikipedia que Papiniano dessomou com 70 anos. Sim, o Jaime acabou de falar lá a coisa. Agora veja, tudo indica que o Papiniano tinha macrossoma, por isso que ele durou. Porque todo o povo da época dele tinha morrido, e ele continuou, depois que eles acabaram com ele. Agora ele ficou para semente, para eles acabar, né? O negócio foi esse. Na ginecologia da gratidão discutida ontem, as pessoas listadas por nós devem ser aquelas que você chama de encontro de destino na nossa vida? Sim, não há dúvida. Agora, as tais que eu falei, ela está falando aqui, é sobre as 13 pessoas das 13 cidades, que eu tive estudando já negócio mais, já tive anotando mais. Então, é isso que a pessoa está falando. São os encontros de destino, ela está certa. Mas agora o problema aí é usar o processo assistencial. Então seria personalidade assistencial, ou vamos dizer aí, o urbanita assistencial, alguma coisa nesse sentido. Não, você falou que o Papiniano tinha macrossoma, né? Sim. E eu lembrei a questão da dragona. Ele tinha dragona também? Poderíamos considerar como base para o princípio organizador dos saberes uma enumeração cosmoética piramidal em escala descendente de importância? Sim. Você pode fazer que às vezes isso pode ficar bem lógico. Vocês estão entendendo, né? Uma organização piramidal para fazer o princípio organizador do saber. Para quem está na faculdade e necessita ler muito sobre determinados assuntos eletronóticos, quais providências tomar para não se deixar ser muito influenciado pelo óleo pensene materialista da lavagem cerebral? A primeira coisa, você anota tudo que vai te ajudar naquilo que você está estudando. A eletronáutica pode enriquecer demais o seu trabalho consciencial. Depende de você saber aplicar os dados que você tem. Não despreze nada que seja elemento de estudo. Estudo é estudo. A base é essa. Esse aqui é a mesma coisa daquele ali, não entendi bem, mas vamos deixar. Repetiram aqui uma pergunta. Sabe que desde que nós começamos isso nunca aconteceu? Fizeram uma pergunta igual a outra aqui. Repetiram. Número 9. Estaremos prontos para encerramento às 14 horas. Hoje haverá o sorteio dos amigos da enciclopédia. Quer dizer, alguém vai ganhar aí um laptop fora de série. De modo que vocês têm mais 2 minutos. Quem é que está com o microfone tem mais 2 minutos. Pode falar. Uma pergunta, aproveitando que o tema é mental somática. No caso de alguém que recebe um cérebro que tem, por uma questão genética, alguma deficiência, um transtorno, um déficit... Qual o cérebro que não tem transtorno? Porque o cérebro ele seria o filtro da consciência, não é? Sim, mas veja, qual o cérebro que não tem transtorno? Parece que tem cérebros que são normais e alguns que são anormais. Deve ter cérebro que não tem muito transtorno, que é do serenão, mas mesmo assim ele domina aquilo. Então, esse negócio de cérebro perfeito não existe.
E no caso, então, o cérebro, se ele tem alguma anomalia um pouco maior... Vamos supor que você recebeu um cérebro fora de série, Alana. Você começou a comer errado, seu cérebro já começou a deteriorar. Quando você chegou na adolescência, aos 15 anos, já estava tudo deteriorado. Aos 26, quando o cérebro amadureceu, às vezes já estava cheio de lacuna. Quem é que tem cérebro totalmente perfeito? É muito difícil. Se alguém tem, deve ser um serenão. Então, o problema nosso é saber carregar o cérebro. É isso que eu falava quando era rapaz. Não, eu estou aqui tentando carregar meu cérebro de acordo. Quando saiu a Star Trek, você está entendendo? Que tinha aquele cerebrão que estava na mesa, que dominava todo mundo através daquilo, eu disse assim, Valdo, os caras lá arranjaram um negócio melhor do que o seu, que era o cerebrão. Assim, o cerebrão é o serenão. Você está entendendo? É o serenão, é o cerebrão, é o outro nome para ele. De modo que o processo todo é esse. Vamos conservar o cérebro em cima do pescoço com muito equilíbrio. O negócio todo aqui é esse. Os dois hemisférios cerebrais e por baixo o cerebelinho, quer dizer que é muito sério. Então, pode, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 9 perguntas respondidas online, 9 perguntas presenciais, 127 assinaturas no livro de presença, 20 praticantes da técnica de Invexis, 3 voluntários da Invexis. Hoje vamos ter 8 recados e no final o sorteio do computador do Amigos da Enciclopédia. Primeiro, Flávio, debates. Luimara, programa autoconscienciométrico. Virgínia, curso energometria. Henri, pré-IC, pesquisologia. Glinha, jornada da saúde. Flávio, acoplamentário. Fernanda, jantar dançante. Teremos 14 verbetes para a eleição de hoje. Autoabrangência, autotortura, curiosidade pesquisística, esbanjamento consciencial, fator ambíguo, holomaturologia, linguagem corruptora, linguagem mental somática, mega retrocesso, mega tolice indefensável, micro-universo intransitável, papel social, para estação de trabalho, previsão da autossobrevida. Bom, gente, boa tarde a todos. A nossa divulgação do nosso debatedor, que será hoje, o Eliel, vai debater sobre o artigo que ele publicou, já está publicado no Journal, em 2004. O tema é dupla evolutiva, as bases interconscienciais da dupla evolutiva. Ele não veio dar o aviso porque ele está lá na cabine. O debate é daqui a 30 minutos, ou melhor, daqui a 1 hora, às 15 horas, aqui no salão dos debates aqui no CAEC. Bom, pessoal, nós queremos divulgar aqui um lançamento do novo curso da Consciência, que é um programa conscienciométrico, visando a gente conquistar a vivência da Recim, que é a reciclagem intraconsciencial. O método está sendo organizado aqui, a professora Luimara, que é a nossa secretária-geral, está criando junto com a gente esse programa novo, visando uma qualificação da autoconscienciometria dentro da CCCI. Tá certo? Nós tivemos várias experiências no curso, na dinâmica da Recim, e nós vimos que precisamos de mais tempo para aprofundamento com o conscienciograma, para que a gente possa realmente conquistar essa reciclagem íntima. Então, esse programa começa a funcionar a partir de setembro desse ano, tem a duração de 2 anos. A Luimara vai explicar as etapas do programa e nós convidamos a todos que quiserem enfrentar o conscienciograma, fazer o autoenfrentamento, começar a mexer nos seus trafares, organizar as suas ideias, buscar maior retilinearidade da sua autopensenização. Então, quem quiser participar, procura pela Consciência aqui no CAEC. O programa, ele vai ser constituído de 4 etapas. Inicialmente, nós temos os fundamentos da conscienciometria, onde a base vai ser trabalhar com
nossa autoimagem, de uma forma de desconstruir equívocos para chegar no centro e no foco de uma autoimagem mais, a saída idealizada para mais realista, e também o aumento da criticidade. Então, vão ser trabalhados vários aspectos que também, e planilhas. Nessa etapa, que dura 6 meses, nós vamos estar treinando com vocês o uso do conscienciograma, das perguntas, a melhor abordagem também para a técnica de conscienciobaia. Passados esses 6 meses, entra outra etapa, que é a Recim 1, onde o objetivo é chegar ao fim do conscienciograma, fazendo análise rápida, a apresentação do gráfico, o seu código pessoal de cosmoética e a inventariologia com base em 100 itens. Passada essa segunda etapa de 6 meses, vem a terceira etapa, que são mais 6 meses, que é a Recim Profunda, onde você vai estar fazendo o programa dos megatraços, Megatrafor, Megatrafar e Megatrafal. E para concluir, nós vamos ter o checkpoint conscienciométrico, onde vai ser mais 6 meses, e a pessoa vai ter um tratamento individualizado com as suas planilhas das suas reciclagens pessoais. Então, esse programa, a gente identificou que, para a gente trabalhar em reciclagem mesmo intraconsciencial, não dá para a gente falar em ser superficial. Então, a Conscio está propondo o programa conscienciométrico, estão todos convidados. Obrigada. Oi, boa tarde, pessoal. A Simbex está convidando a todos vocês ao curso Energometría. Es un curso que se avalia o perfil parapsíquico de cada uno de nós. También se va a avaliar a aplicación do parapsiquismo no diario. Como você aplica suas energias no día a día? Este curso vai ser os días 18 y 19 de julho, que es o próximo fin de semana. Y o mellor deste curso es que vai apoiar a construción do Serenarium. Tá bom? Aí as inscrições podem ser feitas na Simbex. Outro recado, pessoal, é que hoje vamos ter nossa segunda palestra online com o tema Indústria Cultural. Os professores serão Alessandre Nonato e Alessandre Zaslaski e vão falar sobre este tema, abordarão aspectos sobre publicidade, mídia, comunicação, por exemplo, porque Michael Jackson leva 3 semanas saindo na mídia. Qual é a razão disso? Então, se vão explorar esses aspectos. Vai ser hoje, palestra online, das 3 da tarde, das 15 horas às 4h30. É na página web www.asimbexis.org. Obrigada. Boa tarde, nós estamos aqui em nome da Pré-IC de Pesquisologia para convidar todos para o curso para a formação do conscienciólogo pesquisador, que será feito aqui em Foz do Iguaçu, em parceria com o CAEC. O curso ele vai começar agora em setembro, tem 9 módulos mensais e o aluno terá um acompanhamento não só nos módulos, mas entre um módulo e outro. Nós vamos começar desde a escolha de um tema de pesquisa até a escrita de um artigo, para desenvolver cientificidade parapsíquica, assistência via pesquisa. As inscrições elas estão abertas aqui na Secretaria do CAEC e, para maiores informações, é só buscar a equipe da Pré-IC de Pesquisologia. Muito obrigado. Boa tarde, eu estou em nome da OIC. A OIC vem aqui nesse momento a convidar a todos para a 5ª Jornada de Saúde da Consciência e o 4º Simpósio de Autoconsciencioterapia, que estará acontecendo em 2010 em Portugal, nos dias 22 e 23 de outubro. Esse evento ele vai constar com algumas atividades. Por exemplo, segundo o Prêmio Global da IAC para contribuições científicas em conscienciologia, o aniversário de 10 anos da IAC, curso em imersão progessoterápica, curso Praxis multidimensional, atendimentos consciencioterápicos intensivos. Para quem se interessar, vale a pena começar a se inscrever, se organizar agora, tá? E workshops de diversas instituições conscienciocêntricas. Para haver esse evento, tem que haver também a apresentação de trabalhos, tá? Então, nós estamos aí colocando um prazo de envio dos artigos até o dia 28 de setembro de 2009. Maiores informações, por favor, contactar a OIC no telefone 3025-1404 ou mandar um e-mail para pesquisa@oic.org.br. Contamos com a presença de todos. Obrigada. Bem, o SEC convida a todos aí para esse final de semana o curso acoplamentário. O tema do curso é anticonflituosidade. Então, neste final de semana, vamos ter o acoplamentário,
com os professores Moacir e o Alcir. As pessoas interessadas, então, é só procurar a recepção do CAEC ou via telefone, e-mail, tá? Para poderem aí se inscrever no acoplamentário desse final de semana. Obrigado. Boa tarde a todos. A IEC quer convidar todo mundo para participar do segundo jantar dançante da Cognópolis Foz. É um evento muito bacana de confraternização. Quem foi no primeiro conferiu, pode falar. Tem muita gente preocupada com a roupa, que é isso, tem que botar gravata, tem que botar aquilo. Gente, não se preocupem com a roupa. Vamos aproveitar esse momento de confraternização, da gente se reunir, participar junto aí, fazer parte da civilização um pouquinho, né, a cada 2 anos. A gente está aqui disponível para ajudar todo mundo, essa questão da roupa. O que precisar, a gente resolve, né? Ninguém deve deixar participar por causa disso, né? As mulheres, tirem o terno e a gravata do marido do guarda-roupa, vamos junto, vamos lá. A gente ajuda todo mundo a se produzir, nem que a gente tenha que montar um camarote aqui dentro, tá? Então, o jantar é dia 25 de julho, sábado, às 19 horas, no Iguaçu Resort, antigo Bourbon Golf, né? Os ingressos são R$ 40 para os 200 primeiros, à venda no CAEC, no Discernimento, na IEC, também com os nossos vendedores credenciados. Tá bom? Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Nós queríamos convidar aqueles que quiserem dar um abraço, na verdade, não é de despedida, de até logo, ao professor Jaime. Hoje, a partir das 18 horas, no Salão de Festas do edifício Torre Azul, que fica na rua Jorge Sanvas, 1523, nós vamos estar nos reunindo lá, né, para prestigiar o nosso professor Jaime, a doutora Ieda, que é a esposa dele que está aqui, e um filho que vem também. Tá certo? Então, ficam todos convidados. Quem quiser contribuir com um salgado, um doce, um refrigerante, também será bem-vindo. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Curiosidade Pesquisística, ganhou com 9 votos. Agora teremos o sorteio do computador com a equipe do Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Controlem a taquicardia aí. A gente, na verdade, vai sortear 5 brindes, tá? E o laptop, que seria 4 brindes mais o laptop. Nós vamos sortear uma vaga para o curso ECP1, uma vaga para o acoplamentário, e hoje, né, a Asimvex disponibilizou também uma vaga para o curso Energometria, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, dia 18 e 19 de julho, o livro Avesso de um Balzac e o laptop. Mas a gente queria trazer alguns dados para vocês aqui da campanha, tá? Nós começamos a campanha do programa Amigos da Enciclopédia, a gente considerou a data do dia 14 de maio, tá certo? E nesses praticamente 2 meses de campanha, nós tivemos mais de 140 inscritos. Tá? Então, assim, foi um resultado expressivo, né? Um grande número de pessoas renovou, fez a inscrição. Salva de palmas, né? E a gente queria agradecer demais, tá, a todos que participaram, todos que estão pensando em participar, a gente já agradece antecipadamente. Tá? Então, hoje nós somos 314 amigos. Quem está acompanhando no site, lá estava acostumado com 370, 380 amigos. O sistema já computou as 72 inscrições doadas pela ARAC, por isso, do ano passado, por isso que então houve essa queda aí no número. Você sabe que esse trabalho é um trabalho de Sísifo, que a gente fala, né? Porque a gente coloca, às vezes, 50 inscrições, sai 20, aí entra 10 inscrições, sai 12. Então, as pessoas ficam se perguntando, mas cadê os amigos? Né? A gente faz tanta inscrição e não aparece. Na verdade, aparece, só que os vencimentos também aparecem. Né? E aí tem que levar isso em consideração. Mas, de fato, hoje, pessoa física, inscrições, nós temos 314. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Álvares, que vai tocar o sorteio. Boa tarde a todos. Primeiro, avisar a todos que esse também sorteio está sendo auditado, dessa vez agora pelo nosso amigo aqui, Marcos Dung. E já pedimos a ajuda da nossa amiga Mi também para ela fazer o sorteio. É que não está no sorteio. Então, só um minutinho, Jami. Você já avisou? Já. Primeiro aviso aqui que a gente gostaria de dar, que as pessoas que já foram sorteadas naquele primeiro sorteio, elas automaticamente não participarão deste segundo sorteio, mas a gente incluiu aqui as pessoas que receberam o prêmio e que devolveram o prêmio para ser sorteado novamente. Então, no caso, algumas pessoas
A Cristina de Oliveira Pacheco, que doou o notebook de volta para a doação, ela também voltou aqui para a lista. O Leonardo Firmato também e a Nirce, que recebeu o SCP-1. Então, nosso primeiro prêmio... Avesso. Ah, tá. Nós vamos sortear agora, então, esse livro, Avesso, de um Balzac contemporâneo. Tá? Um livro do professor Osmar Ramos Filho. Primeiro. Número 10. Mário Mariá, de Foz do Iguaçu. Ó, ganhou Mário Mariá. Bom, o próximo sorteio aqui vai ser uma vaga no curso SCP-1. Opa. Auditor, olha aqui, caiu já. Número 154. O IPC BH. Vamos ter que fazer um sorteio lá entre os voluntários do IPC de BH. Do IPC BH, uma vaga de SCP-1. Então, palmas, parabéns, pessoal. Agora, a vaga no Energometria, um curso que vai acontecer em Foz do Iguaçu, 18 e 19 de julho. Tá. Esse curso, é bom a gente deixar um lembrete, que é o seguinte, ele vai ocorrer semana que vem aqui em Foz do Iguaçu, e caso algum amigo de fora de Foz do Iguaçu que for sorteado e não puder comparecer, ele vai poder doar esse curso para uma outra pessoa que possa vir fazer o curso aqui em Foz. Número, então, do Energometria, 58. Número 58, Áurea Andriolo, é daqui de Foz do Iguaçu mesmo. Ganhou. Agora, o acoplamentário. Um, 3, 5. Alinor Vieira da Silva. O seu Alinor tá aí. Daqui de Foz do Iguaçu. Vamos lá. Presente de aniversário, Alinor? Bom, agora nós vamos sortear aqui o laptop. Só que a gente não quer ter essa responsabilidade, né? Então, sei lá, né? Não, deixar para o Valdo escolher aqui. Não, mas esse aqui... Tudo combinado já, Valdo. Você deixa? Tudo combinado. Noventa e 93. Marco Jacinto de Camiles Bueno, de Porto Alegre. Oh, bacana. Obrigado. Pessoal, está encerrada a nossa campanha, né? Encerrou-se a campanha inicial, pessoal, mas fica mais uma vez um convite para todas as pessoas interessadas em contribuir com o desenvolvimento da enciclopédia da Conscienciologia, para que nos procurem e façam a sua associação ou renovação do programa Amigos. Agradecemos a todas as pessoas que já fizeram a sua inscrição, a sua renovação, e estamos à disposição para tirar dúvidas ou em caso de alguma dificuldade. Tá? Obrigado. Muito obrigado.